Oi, gente, vamos para o próximo assunto? Agora vamos ver a questão da fisiologia das plaquetas. Então, na última aula eu falei para vocês que as plaquetas elas são fragmentos celulares de uma célula maior, que é o megacariócito maduro. Só que quando a gente observa, de fato, a estrutura, como é formada essa plaqueta, o que contém em seu interior, nós observamos que não é uma estrutura exatamente simples. Na verdade, ela tem uma estrutura um pouco mais complexa. E nisso, o que nós observamos exatamente na questão da estrutura ou do tamanho em relação a essas plaquetas? Bom, nesse caso aqui, nós vamos observar que nessa estrutura plaquetária nós temos membrana citoplasmática, que é a constituição da membrana é a mesma para todas as células, mas em seu interior a gente observa que além da membrana, ela possui citoesqueleto, é importante para poder manter o formato que a gente observa dessas plaquetas, ou até mesmo a mudança da morfologia, quando eu falar sobre questão de ativação das plaquetas durante o processo de agregação plaquetária, é importantíssimo a atuação desse citoesqueleto. Ela ainda possui organelas e sistema de membranas. Então, observe que a estrutura da plaqueta não é simples, ela tem várias estruturas ao mesmo tempo. E essas estruturas vão ser importantíssimas quando nós trabalharmos a questão do processo de não só de ativação, de agregação plaquetária, mas também de algumas doenças que podem justamente provocar alterações nessa função primordial da plaqueta. Então, em relação a essas estruturas, então deixa eu diminuir aqui para vocês poderem observar. Então, aqui, quando a gente fala em questão de membrana citoplasmática, então é a mesma constituição de todas as membranas. Então, uma membrana bilipídica, em que ela vai estar expressa vários tipos de proteínas ou glicoproteínas. No caso aí das plaquetas, então existem vários e vários tipos de estruturas, no caso glicoproteínas, importantíssimas para a gente poder observar que a expressão dessas glicoproteínas, elas vão atuar diretamente no processo de ativação dessas plaquetas, do processo de agregação, adesão dessas plaquetas. Então, assim, como nós temos a expressão desses diversos tipos de receptores, então, assim, a deficiência, mutações, alterações na expressão desses fatores podem e vão prejudicar diretamente o processo de ativação e adesão, além da agregação plaquetária. Então, aqui nessa figura, observe que nós temos vários tipos de estruturas, vários tipos de receptores. Só que aí eu estou colocando dois especificamente, porque eles são os mais importantes nesse complexo de receptores. Então, aqui eu destaco a glicoproteína 2B e 3A, porque a expressão dessa glicoproteína ela é importante para o processo de ativação dessa plaqueta. Eu vou mostrar para vocês que a plaqueta, quando ela não está ativada, ela possui uma estrutura, uma morfologia totalmente diferente de uma plaqueta ativada. Então, o que promove a mudança da estrutura, do formato da plaqueta, é justamente o movimento do citoesqueleto e também o movimento desses receptores. E esses receptores, eles vão ser importantes. Esse aí, o GP2B e 3A, ele vai atuar diretamente no processo de ativação dessa plaqueta. O próximo receptor, que é a glicoproteína 1B, ela vai estar participando diretamente na ativação e na adesão dessa plaqueta. Então, assim, a plaqueta ela não precisa ser somente ativada, ela precisa estar aderida em algum ponto. Então, quando a gente estuda a questão de extravasamento sanguíneo, então, nesse extravasamento sanguíneo, quando eu falar de coagulação sanguínea, eu vou até mostrar um videozinho em que nós temos o que? A ativação dessas plaquetas. Então, a plaqueta ela é ativada e naquele ponto que estava naquele extravasamento de sangue, pois é, além dessa plaqueta foi ativada por conta desse processo aí de extravasamento sanguíneo, ela também vai começar a aderir naquele ponto que está ocorrendo esse extravasamento sanguíneo. E quem faz esse processo de adesão é a expressão deste receptor, no caso a glicoproteína 1B. E ela também é importante para poder manter a estrutura dessa plaqueta que foi ativada e ela funciona como receptor para um outro tipo de fator que é importante para a plaqueta. Ou melhor, que é importante para o processo de contenção desse extravasamento sanguíneo, que é o fator de von Willebrand. Eu vou falar sobre ele numa próxima aula.
Uma outra proteína, um outro receptor é a glicoproteína 1A. Então, essa glicoproteína, ela funciona como receptor para o colágeno, tá? Então, ela procura e ela detecta a presença desse colágeno que está exposto por conta desse extravasamento sanguíneo, dessa lesão do endotélio, a lesão do vaso sanguíneo. E esse receptor, ele promove a questão da agregação plaquetária. Então, observe que a plaqueta, ela participa da ativação. Então, ela precisa ser ativada para ela poder exercer sua função. Ela precisa aderir ao local que está ocorrendo o extravasamento sanguíneo. E ela ainda induz a agregação de outras plaquetas, ou seja, ela chama outras plaquetas para aquele local. E aí nós vamos observar o quê? Como se fosse você estivesse fazendo uma obra. Então, você precisa fazer um muro, por exemplo. Quebrou aquele muro, então você precisa fazer um muro. Então, para fazer o muro, repor aquele pedaço do muro que quebrou, que abriu, então você precisa colocar o quê? Tijolos. Então, você vai colocando um tijolo ao lado do outro, você vai montando, né? De tijolo por tijolo e fechando aquele buraco. Pois é, quem faz esse processo aí de fechar esse buraco são justamente as plaquetas. Só que as plaquetas, elas precisam passar por todo esse processo de alteração de sua estrutura. E quem participa de todo esse processo de alteração dessa estrutura é a expressão dessas glicoproteínas que eu destaquei para vocês. A1A, A1B, A2B e A3A. Então, são essas 4 glicoproteínas que vão ser importantes para a gente poder trabalhar a questão justamente desse processo de ativação, adesão e agregação plaquetária. Então, além disso, vamos lá, ainda temos a questão do citoesqueleto. Observe aí nessa figura, né, a questão, o que nós temos aqui de citoesqueleto especificamente. Então, aqui nós observamos que o citoesqueleto, ele possui aí microtúbulos. Esses microtúbulos, eles estão interconectados. Eles ainda possuem, nesse citoesqueleto, filamentos submembranares. E nós temos umas unidades trilaminar que vai compor todo esse citoesqueleto. Então, não é uma simples membrana e não é um simples citoesqueleto. Então, é um citoesqueleto muito bem trabalhado e muito bem conectado na estrutura da plaqueta. Então, a composição do citoesqueleto contém rede de espectrina, microtúbulos e microfilamentos de actina. Lembram disso? Vocês viram isso, acho que lá no primeiro semestre, na questão de estudo da célula? Não? Pois é. Mas precisa para cá. Lembrar, pelo menos, tá? O que é o citoesqueleto, né? Então, assim, o citoesqueleto, então, como ele tem essa rede, então essa rede, ela fica interconectada. E essa rede, no caso, o citoesqueleto em si, ele tem uma função primordial porque ele vai ajudar a manter a forma da plaqueta. Não só da plaqueta em si, mas todas as células, elas possuem, além da membrana citoplasmática, ela também apresenta o citoesqueleto. E o citoesqueleto é importante para manter o formatinho da célula. Então, aí eu coloquei função desse citoesqueleto, manutenção dessa forma discoide, eu coloquei entre parênteses repouso, aquela plaqueta que não foi ativada. Ela está na circulação sanguínea, então ela não está ativada, ela não está participando de nada. Só está, né, transitando para saber quando que ela vai ser ativada. E a plaqueta, ela não participa somente do processo de lesão do endotélio, no caso do vaso sanguíneo. Ela também participa de processos inflamatórios. E, além de manter esse formato na plaqueta que não foi ativada, quando a plaqueta ela é ativada, então ela precisa mudar sua morfologia. Então, ao mudar a sua forma, então ela adquire uma forma ameboide. Então, essa forma ameboide, quem dá esse formato ameboide é justamente a presença do citoesqueleto. Não sei se vocês estão observando com muito amor e carinho essa figurinha, mas nessa figura, observem que ela tem vários tipos de estruturas no seu interior, que é justamente o que eu preciso mostrar para vocês aqui nesse próximo slide. Tá? Bom, nesse aqui é para mostrar o que é, qual a importância desse citoesqueleto. Então, observe que aqui nós temos o quê? Em cima, uma plaqueta
normal, não ativada, que está transitando na circulação sanguínea, e embaixo nós temos também uma plaqueta ativada. Então, observe que ela tem invaginações, então ela tem esse aspecto, esse formato ameboide, e compare como é que está as estruturas internas dessa plaqueta que não foi ativada, que está na letrinha A, e compare essas mesmas estruturas na plaqueta ativada. Então, quando a plaqueta ela não está ativada, então todas as estruturas ficam meio que escondidas, ficam lá dentro da plaqueta. Quando ela passa a ser ativada, então, com o movimento do citoesqueleto, ele também faz a exposição desses elementos. Então, eles ficam mais expostos em relação à membrana citoplasmática. Então, ficam mais próximos da membrana citoplasmática. E por que precisa de todo esse movimento? Porque essas outras estruturas, elas são importantes para poder fazer o processo de ativação, de agregação, de indução da síntese de outros tipos de receptores. Tem substâncias que vão funcionar como quimiotaxia, quimioatraente, chamando outras células para aquele local. Tem também fatores que vão estar promovendo a questão de processos inflamatórios. Então, tem a presença, por exemplo, de leucotrienos, que é justamente uma das substâncias pró-inflamatórias. Então, toda essa estrutura que numa plaqueta não ativada, ela fica lá dentro, tudo guardadinho, quando ela passa a ser ativada, então ela expõe a presença desses elementos que ficam mais próximos do meio extracelular, mais próximos da membrana citoplasmática, e que fica muito mais fácil justamente da plaqueta poder liberar esses conteúdos, tá certo? E agora vamos ver a outra coisinha aqui que também é super importante em relação a essa estrutura das plaquetas, que são justamente as organelas. E aí eu queria que vocês observassem que essas organelas, então, não são simples organelas, não é coisa assim, é pouquinha coisa, são somente algumas organelas e elas não têm nenhuma função. Cada organela ela tem uma função. Então, observe quantas organelas essa plaqueta tem. Uma única plaqueta. Então, ela tem peroxomos, ela tem mitocôndrias, ela tem lisossomos e ela possui dois tipos de organelas importantes, que são os corpos densos e os grânulos alfa. Então, cada tipo de organela ela vai ter uma função específica, tá? Então, aí, o peroxissomos, então ele vai estar relacionado justamente com o metabolismo desses lipídios, e esse PAF, que é o fator de ativador de plaquetas. Por que tem esse PAF? Então ele vai ativar outras plaquetas? Sim, ele vai ativar outras plaquetas para poder chamar essas outras plaquetas e fazer esse processo de alteração da morfologia dessas plaquetas. Precisa de mitocôndrias para poder produzir energia, que para as células é em formato de ATP. Esses lisossomos, que são importantes porque são enzimas que serão sintetizadas para poder formar o que nós chamamos de esses tijolinhos, que eu mandei esse exemplo para vocês, né? Que esses tijolinhos que a gente precisa colocar, que é uma plaqueta em cima da plaqueta, junto com as outras plaquetas, então isso é que a gente chama de tronco plaquetário. Então os lisossomos liberam enzimas que mantêm justamente esses tijolinhos, essas plaquetas unidas. E aí nós temos duas organelas que, observe, nós temos muita coisa no interior dessas organelas. Nós temos os corpos densos e os grânulos alfa. Nos corpos densos, nós temos muita coisa. Então, nós temos serotonina, nós temos ADP, ATP, nós temos essas glicoproteínas transmembrana. Eu não falei dessas glicoproteínas ainda há pouco para vocês? Glicoproteína 2B, 3A, 1B. Pois é. Então, assim, além da plaqueta ela já apresentar esses receptores, quando a plaqueta ela é ativada, a quantidade desses receptores que são expressos na membrana citoplasmática aumenta em quase 5 vezes, para justamente ocorrer esse processo de ativação de outras plaquetas, adesão de novas plaquetas, agregação dessas novas plaquetas. Então, precisa aumentar em muito a expressão desses receptores. Lembre-se, as plaquetas elas não possuem o quê? Núcleo. Então, ela não tem como sintetizar esses receptores, essas glicoproteínas. Então, ela sintetiza quando ela está lá na medula óssea, no processo de diferenciação celular, que aqui ela vai armazenar nesses corpos densos esses receptores. Além desses aí que vão estar aliados à questão da plaqueta, ela também precisa fazer um outro processo,
que é expressão de selectina, no caso a P-selectina. E por que ela precisa expressar a P-selectina? Porque no processo, por exemplo, de reação inflamatória, nós temos a participação da plaqueta. Inflamação, nós temos, além da participação da plaqueta, nós temos o quê? Participação de leucócitos. Então, quem acaba chamando leucócitos para aquele local de inflamação, não são somente os leucócitos, mas também as plaquetas, por conta da expressão desse tipo de selectina, que é a P-selectina, que ela acaba recrutando, chamando monócitos e neutrófilos para aquele local. Vamos observar agora o que contém nesses grânulos alfa. Então, nos grânulos alfa, tem muitos outros tipos de substâncias. Então, nós vamos encontrar um fator plaquetário 4, que tem uma ação anticoagulante, ou seja, quando a plaqueta ela é ativada, o que nós queremos? Nós queremos estancar aquele ponto que está ocorrendo o extravasamento sanguíneo, certo? Então, assim, para não ocorrer uma desordem na questão desse extravasamento, na questão de manter, impedir que ocorra esse extravasamento, então para que não saia daquele local especificamente em que está ocorrendo esse extravasamento, então o fator plaquetário 4, então ele tem essa ação. Então, onde está ocorrendo aquele extravasamento sanguíneo, nós temos a ação das plaquetas, que elas estão sendo ativadas, elas estão sendo aderidas para esse local, elas estão fazendo esse esquema dos tijolinhos. Mas para que esses tijolinhos fiquem somente naquele local, então a ação desse fator faz com que o resto do sangue que está ali naquele local, ele não ocorra o que a gente chama de formação de trombos. Então, isso é importante para que não ocorra a formação de novos trombos. Então, fique somente restrito nesse local que está ocorrendo esse extravasamento sanguíneo. Fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand é um fator que está presente no processo, é uma proteína que é sintetizada lá no fígado. Ela está presente aí no grânulo alfa porque ela participa também do processo de adesão e agregação plaquetária. Pacientes que apresentam deficiência na expressão desse fator, então eles, além de terem problemas na questão da ativação, da formação da rede de fibrina, eles também vão ter problemas na questão da ativação completa das plaquetas, por conta da ausência ou deficiência na expressão deste tipo de proteína, o fator de von Willebrand. Então, tem outras coisas aí. Então, nós temos inibidor dos ativadores de plasminogênio, tem colágeno, heparina, proteínas, nós temos mais P-selectina e nós temos outros tipos de fatores que vão estar relacionados diretamente com a reparação da lesão vascular. Então, não precisa somente formar aqueles tijolinhos, colocar os tijolinhos. Então, nós precisamos passar o quê? Nós precisamos colocar um cimento nesse tijolinho e aos poucos ir mudando esse tijolinho que nós colocamos, né, por algo bem mais resistente. No caso, nós precisamos fazer a reparação dessa lesão, ou seja, vai ser feito o processo de ativação de mitose para poder reorganizar essa estrutura que foi ocasionada esse tipo de extravasamento sanguíneo. Muita coisa, né? Observe, eu estou falando de organelas e observe quanto que nós temos de organelas. Então, é muita coisa em relação a essas organelas. Quando eu falo de organelas, eu estou falando para vocês a questão de uma célulazinha. Espera aí que eu estou tentando ajeitar aqui para vocês poderem observar, tá? Agora dá. Perfeito! Então, aqui eu queria que vocês observassem o seguinte. A ação justamente do que eu falei, dessa estrutura da plaqueta. Então, aqui nós temos o quê? Uma plaqueta que não foi ativada, tá? E aí, quando ela passa por esse processo de ativação plaquetária, então observe o quanto aqui que ela já mudou de forma. Então, aqui observe que nós temos aqui um endotélio da parede, né, do vaso, né? E aqui nós temos o quê? A exposição do colágeno. Então, por isso que tem todas essas composições das organelas. Porque no momento que nós temos esse rompimento do endotélio, do vaso vascular, nós temos o que? Extravasamento sanguíneo. Então, nesse extravasamento sanguíneo, nós temos o aparecimento de algumas estruturas que antes elas não estavam aparecendo. Que é a questão da expressão do colágeno, que é a expressão aqui do fator de von Willebrand. Então, a expressão dessas estruturas, dessas substâncias, elas participam diretamente do processo de ativação das plaquetas. E observe que as plaquetas elas mudam de forma. E aí, ao mudar de forma,
Observe que ela também apresenta o que? A expressão da P-selectina, para poder chamar outros leucócitos, neutrófilos e monócitos ao local. Ela começa a liberar o conteúdo dos seus grânulos, os grânulos alfas e os corpos densos. Ela começa, ó, TXA2 é o tromboxano. Então aqui nós temos essa proteína importante aqui para poder fazer esse processo de quimiotaxia de novas plaquetas. E assim ela vai fazendo o processo de chamamento de novas plaquetas, de ativação, adesão e agregação plaquetária. Então é mais ou menos dessa forma que toda essa estrutura, toda essa composição acaba atuando para que nós possamos observar essas alterações em relação às plaquetas. Continuando em relação a essas organelas, aí nós temos o sistema de membranas. Nossa, ainda tem mais isso. Tem mais isso sim. Então, aqui, na questão dessas organelas, então, o que é que nós vamos observar especificamente? Então, nós temos um sistema de canicular aberto, tá? Observe aqui que nós temos esse sistema canicular aberto. E nós temos o sistema denso tubular. E por que ela possui esse sistema de membrana? Porque ela tem esses dois tipos de sistemas de membranas. Bom, então assim, esses sistemas de membranas, eles são importantes porque no momento que ocorre uma ativação da plaqueta, então nós temos o que? O movimento do citoesqueleto, a plaqueta ela sai dessa estrutura discoide, ela começa a ter o formato ameboide, e esse sistema de membrana, então que ela fica invaginada na plaqueta, ela aumenta justamente a questão da quantidade de membrana citoplasmática. E isso ajuda para poder expor ainda esse material que está escondido. No caso, é o que eu estou falando das organelas, que elas estão mais assim contidas no interior das plaquetas. Então, esse sistema de membrana, então ele é um aumento dessa capacidade da membrana citoplasmática, por conta dessa mudança do formato da plaqueta, saindo do formato discoide e entrando no formato ameboide. Então, isso faz com que ocorra justamente uma maior exposição desses grânulos, os grânulos alfa e os corpos densos, para que ocorra o que a gente chama de degranulação, liberação de seus conteúdos e fazer todo esse processo que eu acabei de falar para vocês. E aí, a gente finaliza isso aqui falando sobre a questão do endotélio. Tá? Então, assim, do endotélio, o que a gente precisa observar? Então, aqui nós temos o quê? O endotélio ele é composto pela túnica íntima, a média e a adventícia. Para a gente, o que interessa mesmo de fato é a túnica íntima. Porque na túnica íntima nós temos o quê? As células endoteliais. Então, essas células endoteliais são elas que mantêm a integridade do vaso sanguíneo. Nesse caso aqui, essa integridade do vaso sanguíneo, eu estou falando na questão justamente em que essa integridade dessa membrana, essa integridade das células endoteliais, elas vão ser importantes para manter justamente a questão do fluxo sanguíneo. E aí, quando ocorre um rompimento do vaso, ou seja, eu estou quebrando essa estrutura, então aqui eu tenho uma exposição dessas células endoteliais. Então, essa exposição das células endoteliais, elas acabam, deixa eu colocar essa outra figurinha aqui, que eu acho que fica melhor para vocês poderem observar, né? Bom, então assim, o aparecimento então dessas, do endotélio, ou melhor, a exposição do endotélio, dessas células endoteliais, faz com que essas células endoteliais, elas acabam expressando também algo muito importante, que é o fator de von Willebrand. Então, assim, eu falei do fator de von Willebrand que está presente lá nas organelas. Sim, ele está presente nas organelas, mas ele também está presente nas células endoteliais, para justamente fazer esse processo. Olha, eu preciso de plaqueta para esse ponto aqui. Está ocorrendo um extravasamento sanguíneo. Então, a estrutura do vaso sanguíneo, ele é importante para a gente poder observar a questão das células endoteliais, o quanto elas são cruciais para manter a fluidez do sangue. Então, se ocorre um rompimento dessa estrutura, então a exposição do endotélio, ele acaba
expondo esse fator de von Willebrand. A plaqueta ativada, ela libera mais ainda esse fator de von Willebrand. E ao gente observar toda essa estrutura aqui, então nós estamos observando a exposição também de fibroblastos e colágeno que estão sendo expostos. Então, o sangue ele vai entrando em contato, o sangue que eu digo, o plasma, as células sanguíneas, né, as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, então eles entram em contato com toda essa estrutura do vaso e dos tecidos adjacentes. Então, a plaqueta ela é exposta na célula endotelial da presença do fator Willebrand. Nós temos ainda na estrutura do vaso sanguíneo, dependendo dessa estrutura, nós temos também a exposição de fibroblastos e colágeno. Então, toda essa estrutura que é exposta, ela acaba auxiliando e ativando todo esse processo que nós chamamos de coagulação sanguínea. E quando eu falo desse processo de coagulação sanguínea, gente, eu estou me referindo especificamente a isto aqui que eu vou mostrar para vocês. Estão observando? Pois é. Então, aqui é para mostrar que quando a gente tem esse rompimento, tudo bem que aqui não é exatamente a questão do rompimento do extravasamento sanguíneo, é mais uma questão do processo inflamatório. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, o que nós temos aqui? Selectina, P-selectina e E-selectina. Observe que essa P-selectina ela expressa onde? Nas células endoteliais. Então, essa P-selectina que ela expressa lá nas células endoteliais, por ativação também das plaquetas, por exposição dos conteúdos das organelas das plaquetas, grânulos densos e corpus alfa. Então, aqui nós temos a quimiotaxia dessas células leucocitárias. No caso, eu estou falando de neutrófilos e monócitos. Então, aqui nós temos o processo que nós chamamos de rolamento. Então, aqui na célula, nessa camada de células endoteliais, então acaba aumentando a expressão dessas proteínas, dessas P-selectinas, em que a célula, no caso esse leucócito, ele reconhece, então ele começa a fazer o processo que nós chamamos de rolamento, e aí ele começa a fazer o processo de rolamento, ele começa a grudar nessas células endoteliais, e aí ele começa a migrar para o interior do tecido, auxiliando no processo aí de, podemos dizer assim, de grudar nas plaquetas que foram ativadas, tá? E aí, com isso, nós temos todo esse processo que eu falei para vocês em relação à ativação dessas plaquetas especificamente, tá? Então, aqui nós temos a participação agora. Então, com isso, nós temos todas essas alterações. Quando a gente estuda a fisiologia das plaquetas, nós estamos vendo todas essas alterações estruturais para poder justamente fazer esse processo de ativação, adesão e agregação plaquetária. Estou falando isso porque é o que nós vamos ver na próxima aula sobre a questão justamente da parte da coagulação sanguínea, que aí ela é um pouquinho mais complexa, mas ela fica também, ela é muito interessante e fácil de entender, tá certo? Até a próxima!